telespectadores da TV Alvorada Espírita. Nossa saudação aos que já estão conosco. Daqui a pouquinho eu vou informar a quantia. Mostra a Ana Paula o novo método de informação, porque ela não sabe. Isso, novidades. Quarta-feira a gente mostra para vocês. Nosso encontro das noites de segunda e quinta-feira tem o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. E ele é seguido capítulo a capítulo, para que cada um que possa acompanhá-lo também o faça. Nós não inventamos os temas, nós não improvisamos aquilo que vamos comentar, nem dedicamos os comentários a B, C ou D, propositadamente. Nosso desejo é que cada um possa aproveitar o conteúdo que o Evangelho nos apresenta. Até a semana passada, estávamos vendo o capítulo 3, que fala das muitas moradas na casa do Pai. E semana passada estudamos o último item, a progressão dos mundos. A lei de progresso, a lei de destruição, unidas para que aqueles que habitam o nosso orbe entendam que também serão lançados para frente, mesmo quando não queiram andar. Esses momentos críticos que sempre existiram foram ferramentas que a soberana inteligência do universo dispõe para ajudar as pessoas que fazem parte de aglomerados civilizatórios a darem passos além daqueles que estão acostumados, ou a saírem da inércia, quando boa parte das pessoas poderia já estar melhor e ainda não está. Então, a progressão dos mundos reconhece como uma lei esse caráter. Seja uma epidemia, seja um acidente na natureza, ou uma guerra fomentada pelas próprias criaturas, ou um desastre econômico, assim chamado porque deixa as pessoas desguarnecidas daquilo que a princípio pode parecer o mais importante Deus da nossa vida material, Mamon simbolizando o recurso, o dinheiro. Estas são ferramentas de progresso. Quando as mulheres ainda estão na situação de não conceberem, têm uma visão do mundo. Existem valores que elas acham importantes, se embonecam, querem ganhar a atenção dos que estão ao seu lado, disputam com outras nessas tolices da vaidade. Mas basta que ela procrie. E em geral, este período da gravidez até o nascimento é um período turbulento, porque é uma crise. É algo para o que a mulher já está preparada desde que nasceu no sexo feminino. Mas quando aquilo acontece, não há uma delas que não pense: como vai ser? E se não nascer direito? E se tiver doença? E se eu não tiver recurso? Essa interrogação transforma aquela adolescente ou aquela jovem desvairada ou ingênua ou encantada com certas peculiaridades da sua vida em alguém que agora precisa: como vou fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, tenho que conversar com as pessoas que já tiveram para eu saber como é que é. Depois que nasce, geralmente, eu digo geralmente, existem exceções em todas as regras, geralmente esta pessoa já não é mais aquela menininha, aquela adolescente, aquela jovem. Não, agora é uma outra criatura.
geralmente mais responsável, mais cuidadosa, mais atenta, porque agora tem uma vida que depende dela. Há muitas pessoas que não querem passar pela maternidade, decidem não ter filhos por medo, porque não querem sair daquela condição solitária, mas na qual ela se domina, e dar um passo para alguém ou numa direção em que ela já não será mais a importante, vai ser importante aquele ou aquela que nascerem. E ela vai ter que viver em função. Esta muitas vezes é a maior dor da mente pouco madura. É deixar uma condição em que ela era o centro das atenções e agora perder tudo isso. A vaidade, a importância, aquilo que estava acostumada a ouvir quando passava por ali ou por lá, nos elogios, entre aspas, de outros homens, e agora perde a beleza, perde aquela aparência esbelta, para trocar isto por um segundo plano, já que o primeiro agora é aquele ser que nasceu. Então, nós observamos que também, até mesmo em alguma coisa que não é trágica, que não é de derrota, que não é de perda, de destruição, existe uma mudança para melhor, seja da mulher, seja do homem, quando o homem assume a paternidade, que agora vai exigir deles uma outra rotina. E, a princípio, se tornam pessoas muito diferentes do que eram antes, em termos de maturidade, de responsabilidade, de dedicação. Por isso que nós vamos encontrar ali, no último capítulo, na última parte do capítulo anterior, a informação de que não apenas as pessoas progridem, mas progridem os animais, que são os ajudantes da humanidade. A natureza em si, o orbe, e também a habitação. Na medida em que os homens melhoram a sua inteligência, a sua tecnologia, refaz o modo de construir aquilo onde ele vai abrigar-se, onde ele vai cuidar da sua família. Há um progresso da vestimenta, da roupa que a gente usa, dos animais, do ser humano, do corpo e também da habitação. Está ali declarado no último trecho do capítulo 3 do Evangelho. E isso nos leva sempre a meditar a respeito. Porque vemos os animais considerados pelos espíritos como seus auxiliares. Eles progridem também. Os vegetais também progridem. Estas são etapas, não apenas na vida de um espírito já dominando a inteligência completa, que somos nós, como também de todos os outros níveis que vão deixando as inteligências precárias para irem melhorando também o raciocínio, a maneira de compreensão daquilo que os envolve. Por isso há um progresso comum de todos. Bem, como nós dissemos, terminado o capítulo 3, iniciamos o 4º capítulo. E uma vez que hoje é aniversário de nascimento de Kardec, há 212 anos atrás, o mundo não conhecia, ainda que estivesse buscando, porque não era novidade essa existência de forças ocultas, o misterioso. Inclusive levou muitas bruxas para a fogueira em diversas localidades. Conta-se que o próprio Kardec, na reencarnação anterior, como Jean Hus, também pagou com a vida
nesta região do leste da Europa, mas preparou-se. Intelectual que era e defendia outros valores que não os da igreja tradicional, preparou-se para que, agora na condição de Hippolyte Léon Denisard Rivail, pudesse desenvolver aqueles germes em outra direção, mais completa, mais ampla, livre daqueles ranços que naturalmente não desejam ser mudados, não mais preso aos raciocínios antigos que vinham sendo dominantes ao longo dos diversos séculos. Então, agora estamos diante de um novo modo de interpretar, não de negar as coisas antigas, mas de dar a elas um sentido exato, mais lógico, dentro de uma sequência que você, antes, não estava entendendo direito. Quando você pega determinadas passagens das Escrituras, você lê, precisa fazer um exercício, uma ginástica tão difícil, que às vezes é mais complicada a explicação do que o problema. Quando você tem, entretanto, chaves lógicas, princípios, que já tinham sido também inseridos naquele contexto, mas que não eram convenientes, que não eram adequados aos interesses daqueles períodos do passado, você observa que as ideias vão sendo postas, elas vão sendo colocadas, elas vão sendo apresentadas em diversos momentos, até que chega aquele instante adequado para que elas eclodam, que elas nasçam, que elas fecundem e cresçam. E é isto que vamos encontrar nos conceitos que a doutrina espírita, já em 1857, portanto, vocês veem, 53 anos depois que Kardec nasceu. Kardec tinha 53 anos, quando o primeiro livro dos Espíritos surgiu em Paris. Ele começa o estudo das realidades do Espírito 2 a 3 anos antes, quando é apresentado às mesas girantes por alguns amigos, já que ele não tinha uma religião a que ele se dedicasse e acreditava em forças que os homens ainda não concebiam, como o magnetismo, a ação da eletricidade. Ele tinha 53 anos. Quando começou, não é quando ele acabou, quando ele começou a pesquisa, vamos colocar 50 anos. Porque era preciso atingir certo grau de serenidade que a maturidade possibilita, que o tempo vivido é capaz de criar amortecedores na maneira de interpretar sem pressa, sem assodamento, sem preconceitos, os fatos. Por isso é que não foi uma doutrina concebida por um rapaz de 20 anos. Porque é muito mais próximo de equivocar-se do que um homem maduro, até mesmo em uma sociedade que valorizava muito a sapiência dos anos vividos e desprezava a volubilidade da juventude. Os espíritos então preparam este processo, mas se você observar o Evangelho que vem depois como terceiro livro, apresenta nos seus capítulos iniciais uma temática um pouco diferente daquela temática que nós estávamos acostumados a encontrar nas Escrituras. As pessoas iam às igrejas, ouviam as pregações dos padres baseadas em versículos, em capítulos dos evangelhos canônicos. E ali havia comentários variados sobre fatos que Jesus viveu,
coisas que Jesus falou, milagres que Jesus realizou, lugares em que Jesus foi, mas não havia a não ser dependente daquela maneira de explicar própria do sacerdote, cada um ouvia da mesma história, explicações variadíssimas, e não conseguiam, muitas vezes, extrair princípios. Ao contrário, os teólogos de então criaram para conciliar aquilo que eles queriam, os seus interesses, com a condição de representantes de Deus na terra, que era a maneira oficial que a igreja na época se tratava, criaram explicações que são incrivelmente antagônicas, que são absurdas até mesmo para eles explicarem. Mas quando chega o Evangelho Espírita, e a primeira obra desta aqui, que Kardec publicou em 1864, não se chamava o Evangelho segundo o Espiritismo, poucas pessoas sabem disso. O Evangelho segundo o Espiritismo é o título da segunda edição para frente, mas a primeira se chamava Imitação do Evangelho. Kardec, um homem preparado, um homem lúcido, um homem inspirado, colocou no primeiro livro do Evangelho, que ele editou, o nome Imitação do Evangelho. E na segunda edição, os espíritos sugeriram que ele tirasse esta palavra, porque a imitação poderia dizer, ou poderia induzir a ideia de que se tratava de uma fraude, uma coisa feita para imitar uma outra que era mais perfeita. Geralmente as imitações são sempre inferiores aos originais. E Kardec, na segunda edição, põe o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são os primeiros capítulos? O capítulo 1 fala, eu não vim destruir a lei. E qual é o objetivo principal? Mostrar a aliança entre inteligência e fé. Jesus diz isto. Eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Mas não esta lei que os homens depois fizeram, eu vim falar da lei moral. Em primeiro lugar, o que Kardec realça no capítulo 1 é a razão, explica a fé, compreende a fé. E a fé não é inimiga do pensamento, ao contrário. Através da antiga forma de crer, todas as inteligências que vieram dirigir os destinos da humanidade usaram a forma de crer para ensinar a raciocinar, para ensinar a pensar, para usar aquela aparente e ingênua crença no saci pererê que todas as crianças têm quando escutam a mãe dizer: você não pode mexer com fogo, senão o saci vem te pegar, para tirar você do perigo de ser queimado, porque a criança não tem como entender que a queimadura é uma coisa grave, então ela tem que ter medo para não ir ao fogo, antes de ter que aprender com as bolhas e com as queimaduras graves, que aquilo não é bom. Da mesma maneira, os espíritos, tratando com as mentes incipientes e pouco desenvolvidas daquela época, vêm dizer coisas para o raciocínio começar a meditar, começar a agir. Então, o capítulo 1 vem falar às pessoas que a lei, que é a lei mosaica, ela apresenta princípios que Jesus vem cumprir, vem sancionar, vem dizer, são estes os valores. Não a religiosidade das sinagogas, não os ritualismos que foram inventados para manter as pessoas na ignorância, repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Não. Mas o valor moral da lei antiga. Isto sim. Ou seja, raciocínio entendendo que valores são. Não a crença cega no que o rabino disse que você devia fazer, no que está escrito lá dos tempos de Moisés, naqueles livros.
Coisas que Jesus, inclusive, tratava de viver o oposto do que eles pregavam. O oposto. Não tinha nenhum problema em fazer aquilo que a lei proibia. Jesus fazia. Para mostrar às pessoas que a inteligência e a capacidade de entendimento das leis está acima das convenções rituais que os homens inventaram, lastreados somente nos interesses de dominação. Capítulo 1, eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la. Um livro que vai falar de uma nova forma de entender este evangelho, não mais pelo medo de ser excomungado ou pelo medo de não ir para o paraíso, mas pela forma de você compreender Deus e perceber que desde muito tempo todos os seus emissários vieram ajudar os homens a se libertar da ignorância. Depois deste vem o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Puxa vida, palavra de Jesus. Quando você vai nas religiões dogmáticas, vamos nos lembrar aqui dos nossos irmãos da Igreja Católica, você tem sempre um texto lá que fala assim, palavra da salvação, não é? Você vai lá às vezes na missa, aí o padre fala assim, palavra da salvação, aí todo mundo responde alguma coisa que está escrito no papel. Então aqui nós estamos vendo o quê? Palavra de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Está na Bíblia. Dos nossos irmãos católicos, evangélicos, batistas, etc, etc. Dos cristãos. Agora, o que está dizendo Jesus? Primeiro, que o raciocínio compreende as leis, que são as mesmas, que estão lá do Velho Testamento, que são a lei moral. Segundo, que o reino de Jesus não é da terra, não é daqui. Quem disse isso não foi o sacerdote, foi o Cristo, autor verbal e fático dos evangelhos, que eram a descrição das suas palavras e dos seus feitos. O reino não é deste mundo. Ora, como Jesus fala isso para pessoas que só acreditavam no mundo? Qual que era o mundo daquele povo? Não havia televisão, não havia telescópio, não havia satélite, não havia lâmpada. Qual era o mundo? O mundo era este. Era aqui que eles plantavam, era aqui que eles colhiam, era aqui que eles nasciam, que morriam, era aqui que ganhava o seu dinheiro, construía sua casa, era aqui. Mas vem um homem que diz, olha, isto que você está vendo como a sua realidade, não é a minha, não é a nossa. Se você me admira pelos feitos que está vendo, eu digo a você, eu não pertenço a este mundo que vocês estão. Este mundo que vocês estão não é o meu. Ora, como é possível? Ele veio de outro mundo. Mas o que é o mundo? Que conceito essas pessoas há 2000 anos atrás tinham do que era um mundo? Até a Idade Média, o mundo era um pires, cujas bordas eram os limites para tragar no nada os que se aventuravam. É verdade que uma pequena facção de mentes inteligentes, já da antiguidade, sabiam que a terra não era um prato, mas o saber comum, mesmo o saber mais capacitado, não tinha, senão outra ideia a não ser esta. E era aquela que fazia com que os navegadores tivessem dificuldade de encontrar marinheiros quando eles diziam que iam dar a volta à terra. Dar a volta à terra e cair no abismo. Marinheiros acreditavam nisto. Agora, o conceito de mundo é uma coisa abstrata. A palavra mundo faz a gente imaginar um globo azul flutuando no cosmos. Mundo. Mas isso só pode ser transformado em imagem depois que os homens saíram da superfície da Terra. Não com aviões, mas com foguetes. Até então não se fazia ideia do que era o mundo. Mesmo as navegações não tinham como fotografá-lo, não havia fotógrafos, não havia máquinas. Quando muitos navegadores tinham mapas, isso aqui é o mundo. Esse papel aqui é o mundo. Qual que é o significado dessa palavra? Na mente de alguém que está na Palestina,
há 2000 anos atrás, mundo. Jesus disse, meu reino não é daqui. Vamos supor que ele não tenha usado a palavra mundo, que a palavra mundo foi usada depois, para aqueles que escreveram, deram uma ideia. Ou era uma outra palavra que queria dizer a terra, ou o lugar em que eles estavam, mas foi traduzida depois por mundo. Mas vamos dizer que Jesus tivesse dito, meu reino não é daqui. Então é de onde? É depois do mar? É depois do Rio Jordão? Perguntariam, é na Babilônia antiga, de lá que você veio? Meu reino não é daqui. Mas então é de onde? Alguém tão sábio, alguém tão importante, alguém que tem tantos poderes, deve ter uma coisa maravilhosa de reino, vamos lá. Seja por falar em mundo, seja por falar em algum conceito menos abrangente, o que Jesus estava dizendo era incompreensível para o conceito abstrato dos amigos que seguiam Jesus. Mas Jesus não deixou de dizer, meu reino não é deste mundo. E ele fala isso para Pilatos, que se considerava na época um homem inteligente, estudado, não era nem judeu, era romano, tinha outras concepções, mas vinha de uma civilização bem mais aparelhada do que os pobres palestinos da região em que Jesus vivia. Mas Jesus diz claramente, este mundo que você está dizendo, não é o meu. Este é o título do 2º capítulo, e que mostra a transitoriedade das coisas, que nós estamos vivendo sobre matéria, e esta matéria não é o principal. De novo um conceito abstrato, falado por Jesus, para despertar nas inteligências ruminantes a vontade de deglutir. O que ele quis dizer com isso? O capítulo 3º quer dizer agora que este mundo, onde nós estamos, é apenas um dos muitos que existem. Hoje, há pessoas hoje que não acreditam que o homem foi à Lua, que dizem que foi uma invenção e que não é nada difícil de ser feita pelos americanos, só para iludir. Não, mas o homem tem condições de lançar, tanto que a China lançou, a Índia lançou e outros países lançaram sondas para diversos outros orbes. Mas nós estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje as pessoas têm vergonha às vezes de dizer que acreditam em seres extraterrestres, em naves que estão flutuando por aí. Este fim de semana, eu assisti uma palestra, um pedaço de uma palestra em que uma pessoa que esteve com Chico por longos anos, ouviu dele a história de que em determinada época, em determinado ano, Chico contou que foi tirado do corpo e levado a uma reunião com um comandante de uma nave extraterrestre que estava orbitando Júpiter. E ele diz que a nave não era nem um pouco menor do que a nossa Lua, tal o seu tamanho. E que dentro desta grande nave havia inúmeras outras naves que eles faziam o papel de policiamento, vamos dizer assim, ou de abordagem cósmica nesta região, sob o comando do Cristo solar, não do Cristo terreno, não desse Jesus que nós chamamos de Jesus aqui, o nosso mestre. Eles estavam submetidos às ordens do Cristo solar, o Espírito responsável por todo o sistema solar. Geraldo Lemos Neto faz uma palestra sobre OVNIs e a relação dele com o Chico, do que ele ouviu o Chico dizer.
E não me parece ser uma pessoa desqualificada para falar sobre isso, até porque em alguns outros casos cita terceiros que estavam com o Chico e que presenciaram também o mesmo processo, ou fenômenos de envolvimento com seres de outros mundos. Mas você imaginar isso no século 21 é algo que as câmeras hoje estão mostrando. A NASA, que é a quem administra, juntamente com outras agências, a Estação Espacial Internacional, decidiu cortar as transmissões ao vivo da estação. Porque não passa um dia em que eles não têm que tirar o sinal do ar. Porque enquanto as imagens estão captando a região ao redor da estação, a estrutura da Terra, aquela camada fininha da nossa atmosfera, surge alguma coisa que vem se aproximando da nave, eles têm que transmitir isto. E depois tem que explicar o que é aquilo ali. E então o que eles fazem? Eles cortam a transmissão. Ah, deu um problema. Entrou uma barata no fio. Aí deu um curto-circuito. Ontem aconteceu isto. Só que todas as pessoas que estavam assistindo e ficam gravando, tá sim de gente fofoqueira por aí. Eles ficam filmando, ficam gravando tudo. E então, de repente, sai do ar quando começa uma luz estranha a aparecer no horizonte, ganhar dimensão inexplicavelmente. Aí sai do ar. Então eles lançam esses vídeos e a NASA decidiu, em agosto, que a partir de setembro, de determinada época, ela não ia mais transmitir ao vivo. Porque estava toda hora tendo que desligar a câmera, ao invés de ter que explicar o que era aquilo. Hoje em dia as coisas estão cada vez mais na cara. Mas você acha que em 1864, quando esse livro apareceu, em que mal nós tínhamos telescópios decentes, este assunto era para ser o terceiro capítulo, o terceiro deste livro? Há muitas moradas na casa do meu pai, usando as palavras do Cristo, que havia dito isso há 2000 anos, de forma muito clara, muito direta, e explicando passo a passo quais são as características destes mundos habitados. Que religião teria essa coragem? Quando os nossos irmãos católicos ainda estavam tentando explicar, ou tentando se entenderem acerca do que era a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles não estavam nem ainda pacificados nisso, como ainda não estão e muitas vezes. Alguém chegar com a palavra de Jesus atestando e apresentar um livro com este teor, de novo ao raciocínio, não é aquele Jesus que cura feridas, que estende a mão sobre os leprosos, que sente o mau hálito e o odor podre das carnes dos doentes que buscam esperança. Não é esse Jesus que multiplica o pão e o peixe para o povo que estava lá comer alguma coisa. Não, é o Jesus que está ensinando a mente das criaturas, ainda que tenha compaixão de tratá-las. O terceiro capítulo fala sobre os mundos habitados. Em 1864, com base no que Jesus disse, e depois nos raciocínios naturais que vêm das orientações dos espíritos superiores. E obviamente não pôde ser contestado. Primeiro porque faltava aos outros condições técnicas para dizer que não era verdade. Segundo, porque também faltava a todo mundo a lógica. Porque é absurdamente irracional você imaginar que só a Terra tem vida. Vida inteligente. Menos ainda vida, de qualquer jeito. Mas a arrogância, a prepotência da ignorância faziam com que as pessoas acreditassem somente que a Terra era habitada. Mas todo mundo, no fundo, sabia. Todo mundo. Não é lógico que seja assim.
Por mais que o sacerdote diga, por mais que os teólogos afirmem, olhe para o céu à noite. Você vai negar todas as pregações dos púlpitos com aquele rio de estrelas. Para que prestam aquelas coisas? Deus que não faz nada sem motivo, errou aí? E então, de novo o raciocínio, o pensamento é chamado a sair da crendice, a sair daquela postura igrejeira, no sentido da dependência do sacerdote, e passar a usar o seu raciocínio, a sua lógica, a sua capacidade de entendimento. E aí chegamos no 4º capítulo. Que seria? Vamos voltar então para a Bíblia. Vamos voltar então para o Jesus algodão, o Jesus travesseirinho, o Jesus consolo, o Jesus coitadinho do meu filho. Mas Kardec não quis isto. Porque tudo isto, Kardec consegue quando abre a mente daquelas pessoas que querem compreender outras coisas. Tudo isto, o Jesus algodão, o Jesus travesseiro, o Jesus cobertor, o Jesus consolo, o Jesus esperança, você consegue. Não falando disto, mas entendendo o mecanismo. Compreendendo que não é um emburrecer dos filhos de Deus. Não, é um fazer crescer para que eles compreendam. É algo muito parecido com o pai e mãe que tem um filho de 25 anos e ele ainda dá comida na boca. Ai, filhinho, vou cortar o seu bifinho. Sabe? Vou fazer uma papinha para você não ter trabalho para mastigar. Enquanto que o que Jesus está fazendo desde o começo deste livro é: escute, utilize aquilo que está dentro da sua mente, no seu entendimento, para que você saia dessa armadilha na qual você mesmo quis entrar, que é a do comodismo mental, para acreditar no que te dizem e não ter responsabilidade com os seus erros. Porque a forma antiga de fazer as coisas era a do preguiçoso e do estelionatário. Um te prometendo coisas que não podia entregar, e o outro pagando por elas para não ter trabalho. Era assim. Uma perfeita combinação. Todo mundo quer o paraíso, e aqueles que estão na terra, que são os intermediários, os que vão lavrar a escritura, cobram. Então você paga e tem um pedaço do paraíso. Só que agora, a mente está dizendo para as pessoas: você acha que Deus tem um cartório? Que Deus cobra emolumentos dos pedaços do paraíso que são vendidos por esta gente? Você acha que estas pessoas têm algum poder de intercederem com um livrão lá na ordem do universo e dizer: olha, fulano de tal comprou aqui, eu passei a escritura para ele, reserva o pedaço aí em cima? Então, as pessoas começaram naturalmente a perceber como é possível que Deus, o Criador de todas as coisas, esteja dependente das coisas materiais, que os sacerdotes ou os representantes dele estão cobrando para dizer se eu vou para lá ou se eu vou para lá. Não é possível, raciocínio. Então o capítulo 4 começa a tratar de um outro tema que estamos aqui hoje, começando também, e que tem lastro no raciocínio lúcido, sem exagero, sem modificações, sem interpolações, apenas usando a capacidade de pensar, através do que Jesus falou. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo. Para ver o reino de Deus, vejam como Jesus usa imagens materiais, porque as pessoas não entendiam coisas abstratas. Reino, todo mundo sabia o que era. O reino, os próprios judeus tinham. As tribos que foram herdar a terra santa ou a terra prometida, eram reinos. Reino de Judá, reino de Levi, são tribos. Eles entendiam isto. Só que Jesus fala: o meu reino
não é deste mundo, no capítulo anterior. E agora, ele vai falar do reino de Deus. Ah, você quer ir para o reino de Deus? Não é o reino do Neftali, do Jeroboão. Não, o reino de Deus. Você tem que nascer muitas vezes. Na primeira parte do capítulo, Kardec apresenta 3, por falta de uma, ele só apresenta 3 citações bíblicas que contêm, para qualquer pessoa que queira meditar sobre elas, essa mesma conclusão. A primeira está em 2 evangelhos, São Mateus e São Marcos. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, era uma cidade que um dos reis da época tinha edificado em homenagem ao imperador César romano, por isso pôs o nome Cesareia de Filipe. Era uma cidade luxuosa, uma cidade cheia de arquiteturas romanas, para homenagear o imperador que havia invadido a Palestina. Jesus, então, vindo para o lado daquela cidade, interrogou os seus discípulos e lhes disse: que dizem? O que esse povo que está aí diz? Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Ele às vezes se trata com essa expressão, Filho do Homem. O que os outros homens dizem a respeito do Filho do Homem? E ele continua, para deixar mais claro: quem dizem eles que eu sou? Essa é uma pergunta. Jesus está perguntando aos seus amigos: quem esses caras estão aí dizem que eu sou? Aviador, pescador, cambista, jogador de futebol, de hóquei, patinador. Quem eles dizem que eu sou? Certamente não era o que Jesus estava querendo saber. Eu sou sapateiro, sou tecelão, sou padeiro, sou dono de vinhas. Eram os afazeres comuns da época. Mas os seus discípulos entenderam o que Jesus queria saber, tanto que respondem. Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Bem, vamos considerar que quando Jesus perguntou isto, nós estivéssemos no período posterior à decapitação de João. João Batista, aquele que batizava, foi aquele que batizou Jesus no Rio Jordão, para ele começar a sua pregação, e que depois de algum tempo, por se indispor com o rei Herodes, foi preso. João Batista falava das verdades que as pessoas não gostam de ouvir. E os poderosos que tinham o rabo preso não queriam que o povo ficasse sendo contaminado pela fala deste profeta que era temido e admirado por sua independência. Então Herodes manda prender João Batista, porque não quer matá-lo. João Batista tinha seus seguidores. Iam para onde ele ia. Inclusive, alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. E que quando ouviram Jesus falar, depois de ele ter sido batizado, deixaram João Batista e foram até Jesus e seguiram Jesus. E há uma passagem interessante em que João Batista, agora preso, manda um ou dois dos seus amigos, seus discípulos, perguntar a Jesus se ele era o Messias que havia sido prometido. João já está preso. Jesus está em plena ação, tanto que depois que João batiza Jesus, ele teria dito que agora é preciso que eu desapareça para que você cresça.
E é alguma coisa que logo depois acontece com João Batista. Ele é preso, ele é isolado do povo, até que chega o momento em que ele é decapitado pelas safadezas e salamaleques daquela moça, filha de Herodíades, Salomé. Quando encanta o rei, Herodes, meio chumbadão já, e ele diz para todo mundo: peça o que você quiser que eu te darei. E ela vai então falar com a cobra velha, a mãe, e a mãe tinha ódio de João Batista, porque João Batista dizia a verdade, que ela seduziu o rei ao apresentar-se desnuda, tomando banho à noite. E então o rei apaixonou-se por ela, que era esposa do irmão do rei, era a cunhada do rei. E o rei, então apaixonado, dá uma ordem para colocar o cunhado, o seu irmão, na frente de batalha, com a determinação de que se o inimigo não o matasse, um dos seus soldados fiéis o matasse, porque ele queria desposar a cunhada. É o Wikileaks da época. João Batista pregando para o povo era que nem o Edward Snowden. Peguei todos os e-mails, hackeei tudo, vou mostrar agora para todo mundo como que é esse povo. Ah, tem que matar, tem que prender, que é um traidor. E então, fizeram isso com João Batista, que estava pregando a imoralidade do rei, que estava deitando-se com a cunhada, depois de ter matado seu irmão. Olha só que absurdo. E se perguntasse para o rei, ele dizia: eu não sabia. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Eu sou o homem mais honesto que existe aqui na face da terra. Mas todo mundo sabia que não era. Mas vamos supor então que João já tenha sido decapitado. Portanto, não é lógico que eles vão responder a Jesus que Jesus era João Batista, se João Batista estivesse vivo. Quem sou eu? Pergunto a vocês. E vocês me respondem: ah, você é o Norton. Não, o Norton está ali sentado, todo mundo está vendo ele. Não, então você é o Edir. O Edir está aqui sentado também, eu não posso ser o Edir ao mesmo tempo. Não, então você, sei lá, é Ana Paula. Eu não posso ser Ana Paula está sentada lá. Não é possível que eles tenham dito que Jesus era alguém que estava vivo, porque saberiam, obviamente, que não se tratava da mesma pessoa. Então eles respondem. Uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. No caso do João Batista, vamos supor que ele tenha morrido um ano antes. Vocês conheceram o João Batista? Como é que o João Batista apareceu dentro de você agora? Que você é o João Batista que voltou. Mas Elias era um cara muito velho. Elias já tinha morrido há muitos anos antes. Há pelo menos 800 anos. Como é que os discípulos diziam a Jesus que as pessoas diziam que Jesus era Elias? Ou então Jeremias, ou alguns dos profetas, todos eles já tinham virado pó há muitos anos. Se eles não acreditassem que era possível que alguém que já viveu uma vida voltasse a vivê-la. Não entendiam como era o mecanismo. Mas a resposta que dão a Jesus atesta exatamente para a crença vulgar, a crença fácil, a crença comum, de que, naquela época, as pessoas sabiam que alguém, já tendo vivido uma vida, poderia voltar a viver outra vida. Está no texto. Depois, nós temos uma segunda passagem, que está em São Marcos e São Lucas. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara entre os mortos. Herodes, imagina, João, aquela cobra cascavel que eu mandei matar, que me acusava de traição por andar com a Herodíades, de assassinato do meu irmão. Como é que esse cara voltou, que eu matei ele bem matado? Vejam só, ele ouvira dizer que o povo falava que Jesus era João Batista. Vai começar tudo de novo comigo agora, com esse Jesus.
Outros diziam que Elias apareceu. E ainda outros diziam que o profeta antigo havia ressuscitado. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem eu ouvi falar tão grandes coisas? Quem é este cara? Eu mesmo mandei matar João. Mas o povo dizia: é aquele, ou é o mais velho, ou é o outro profeta que voltou. Quem diria isto se houvesse a lógica de que todos partilhavam, de que você perde o corpo, mas continua vivendo, continua sendo aquele ser que pode voltar num outro. E por fim, chegamos à terceira mensagem que vai servir para nós pensarmos e continuarmos na próxima semana. É uma bastante impactante, está também em Mateus e Marcos. Depois da transfiguração, quando Jesus sobe no monte e os discípulos veem Jesus conversando totalmente iluminado com outros dois que estão ao seu lado, Moisés e Elias, materializados. Seus discípulos o interrogaram e disseram o seguinte: por que, portanto, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Por que os escribas diziam que o Messias, para ser reconhecido, só viria depois que Elias voltasse? Por que eles dizem que é preciso que Elias venha antes? E Jesus responde: é verdade que Elias deve vir. Os escribas estão certos. Elias deve vir antes do Messias. E deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Elias, o velho, já veio. E não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve, diz Jesus. E aí os evangelistas acrescentam: é assim, aliás, antes de acrescentarem, Jesus termina a frase: é assim que eles farão sofrer o Filho do Homem, como fizeram sofrer Elias, que já veio. Daí, diz o texto, então, quer dizer, depois de Jesus ter falado isto, eles compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. João Batista era Elias, que foi preso, decapitado, e que iriam fazer as mesmas coisas com o Filho do Homem. Como é possível que Elias tenha vindo como João Batista, se não existisse a noção clara e patente? Ninguém disse: quer dizer então que Elias nasceu, mas como é que ele nasceu de novo? Estranho isso, hein, senhor? O senhor não está variando, não? Não fumou um haxixe? Ao contrário, os próprios discípulos, eles concluem que Jesus está se referindo a João Batista como algo normal. Ah, então o Elias era o João. Ah, que bacana. É tão simples o raciocínio. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos continuar a tratar disso, mas não se esqueçam, é ao nosso pensamento, em primeiro lugar, que os Espíritos estão se dirigindo, para que depois disto nós possamos mudar nossos sentimentos, nossa percepção, como está lá no livro dos Espíritos. Primeiro, a lei de progresso se estabelece na inteligência. Primeiro progride a inteligência, para que depois o homem progrida moralmente. Enquanto nós não progredirmos o nosso modo de entender, o nosso raciocínio, será difícil aceitar que você não é a primeira vez que está na Terra, que você vive com alguém que também já pode ter vivido com você, que seu filho, sua filha são aqueles com quem você já esteve antes. Muitas pessoas não gostam disto, porque isso abre todo um leque do passado.
Quer dizer que eu só estou sofrendo assim é porque eu não fui boa coisa? É verdade. Porque tem consequências. Tem consequências lógicas. Pensem nisto. Semana que vem nós continuaremos neste capítulo. Vamos fazer a prece. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade do despertar, sentindo as forças espirituais envolvendo todos os que estão na terra, para que, aonde esteja, um raio de esperança, uma fagulha de fé, possam aí embasar-se, possam escudar-se, possam usar este ser como um agente construidor do novo mundo anunciado por Jesus. O mundo diferente que nasce no interior das criaturas e depois se torna real. Um mundo em que o ser espiritual prevalece sobre o ser carnal. Ainda que o respeite, ainda que o administre dentro de um mundo igualmente material, é o espírito o governante e não o governado. Muito obrigado, Senhor, por termos nesta noite a oportunidade de agradecer o esforço de Kardec, que há 212 anos, neste dia, chegava à superfície da Terra para preparar a eclosão deste ensinamento precioso, que abre a mente, o sentimento, que melhora o ser por dentro, que clareia a razão. Quantas dádivas, através destes 2 séculos, o mundo recebeu do esforço de uma única criatura, que sem esperar vantagens, favores ou conveniências, obedeceu, teve critério, disciplinou o próprio pensamento, organizou as ideias e desvendou aquilo que até então era um mistério, para revelar as leis do universo e ajudar as pessoas a elas mesmas decidirem seu futuro, terem em suas mãos as rédeas do amanhã, saberem porque estão agora passando pelo que passam e ao mesmo tempo que agora podem mudar o amanhã, se quiserem. Como é bom entender que o amor de Deus não despreza nenhum ser e é capaz, de onde estiver uma única boa intenção, transformar aquele gesto, aquele suspiro, na raiz que vai gerar a floresta um tempo depois. Com esta gratidão, Senhor, por tudo que já recebemos sem compreender a profundidade, nós deixamos a oração que envolva a terra inteira, a partir do nosso coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor
deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Te ajuda.